Olá, bom encontrar você novamente aqui no Trilha do Saber. O programa de hoje está recheado de novidades, quer ver só? Há mais de 10 anos, um professor da cidade de Paranaguá conta com uma companhia muito especial durante as aulas de História e Geografia. No quadro Nos Tempos da Escola, o baixista da banda Blindagem relembra como era a época de estudante. Você gosta de leitura? Nós preparamos uma dica de um local super agradável para quem é apaixonado por livros. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente, o Trilha do Saber já está no ar. A gente começa o programa contando uma incrível história que vem de Paranaguá. O professor Francelino Correia Neto criou uma personagem muito especial, o Doutor Demóstico, um contador de histórias que tem sido um grande aliado nas aulas. Eu nasci no Itaqui, que é logo ali. É só atravessar o grande Paranaguá, o grande Mar Redondo. Adotei várias metodologias para atingir o nível de aprendizado dos alunos, desde a prática de campo, o trabalho com a cartografia. E desde 2012, né, eu criei a personagem Dr. Demóstico Peixoto Pinheiro Brasil. Por quê? Devido à necessidade de um aluno de estados especiais, precisava de um atendimento especializado, porque na época, né, que ele foi meu aluno, nós não tínhamos os professores de apoio, né, não tínhamos os professores PAE, e nós tínhamos que dar o nosso jeito para atender as necessidades dele, que falava, se expressava através do olhar para mim. Aí eu fui assistir uma peça teatral. Ele contou a peça Origens, de uma maleta, de onde ele tirava de uma maleta de viagem objetos que ilustravam a história. Então isso me veio a ideia, contar a origem para esses alunos, mas que personagem criar? Na semana seguinte, né, assistindo mais uma peça teatral no Ecoteatro, a personagem que ele estava usando estava com roupas brancas, né, com nariz de palhaço, e fazia aquela situação de lembrar de um médico. Eu pensei, quem que é melhor para dar o diagnóstico de um problema que não ser um médico? Daí a personagem deveria ser um médico. Na minha cabeça veio aquela ideia, né? Precisava do figurino. Fui atrás do figurino e as peças foram me aparecendo, né, dentro dos brechós da vida. Porque o Dr. Demóstico é um contador de histórias. As peças são as personagens. A mãe Maria, o pai José, o avô Francisco e a avó Joaquina. Então, as personagens. Demóstico na sua primeira infância, na sua bela infância. Demóstico indo a Paranaguá começar os seus estudos. Desta forma que eu vou contando as histórias, porque a personagem é um contador de histórias. Os personagens das histórias são as peças. Os cenários são tecidos, são, né, elementos e objetos que vão fazendo o cenário. E sempre eu tento fazer o link, né, com as histórias com os conteúdos de História e Geografia que eu já dei para as turmas, porque ele vem sempre depois, quase no final do trimestre, né, como um processo de uma atividade de recuperação. Daí, desde 2012, fazendo as contações, né, tanto em metodologia em sala de aula, no Ecoteatro Very Good, né, apresentando no teatro. Daí eu também participei da Conan e Caiçara no Teatro de Morretes. Já fui para a rádio, né, na Rádio de Antonina, Serra do Mar, contar as histórias do povo antoninense com a personagem. E como que surge o livro? Daí eu comecei a colocar as histórias dele por escrito. A história do nascimento, e aí foi surgindo. Por incrível que pareça, foi um fio que foi se, né, entrelaçando, e eu fui criando a personalidade dele. Então eu preferi parar na primeira infância dele. Daí eu dei o título Histórias de uma Vida, A Bela Infância, do Dr. Demóstico. A bela infância desse doutor, que é do 0 ano do seu nascimento
até os 8 anos dele, quando ele vem para Paranaguá fazer os estudos dele. Na enseada do Itaqui. O rio tem vários meandros, é um rio antigo. Entrou na enseada, vai seguir os meandros do rio Itaqui. E na margem esquerda do rio Itaqui, tem a comunidade do Itaqui. Foi lá que eu nasci. Espero eu ainda muitas histórias contar para vocês. Obrigado. Parabéns ao professor Francelino. É uma forma de deixar a aula mais divertida, mais lúdica e assim, com certeza, os alunos aprendem mais facilmente. Um momento importante para os estudantes do 5º ao 9º ano e também da 3ª série do ensino médio é a realização da prova do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. O objetivo é avaliar a qualidade da educação no Brasil. Recentemente, os alunos do Colégio Estadual João Mazzaroto participaram de um simulado. Vamos conferir como foi. Na Escola Estadual João Mazzaroto, em Curitiba, os alunos do 3º ano enfrentaram um dia repleto de atividades. Eles participaram de um simulado do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que avalia o desempenho dos estudantes em áreas essenciais do conhecimento. O objetivo dele é diagnosticar as habilidades que os alunos têm, já adquiriram ou que eles têm para adquirir ainda, sabe? Identificar também dificuldades que eles tenham, e isso serve, por um lado, para o aluno saber quais são as dificuldades deles, e serve para a escola dar sua contraparte e trabalhar a partir disso as dificuldades que os alunos tenham. O SAEB ele produz um grande banco de dados estatístico que permite para a gente saber, em nível de escola, em nível de período do ano, em nível de sala e até em nível individual, para a gente saber como que está o desempenho dos alunos, quais são os pontos que merecem mais cuidado da escola e etc. Então ele tem essa importância múltipla, né? Para tornar o simulado ainda mais dinâmico, a escola utilizou da plataforma Quizzes, que permite aplicar questões de forma mais interativa, tornando o processo mais divertido. O dia também contou com um momento de grande inspiração. No trote das profissões, os estudantes se vestiram como os profissionais que sonham se tornar e refletiram sobre suas escolhas. Um dia que, sem dúvida, ajudou a unir aprendizado e sonhos. A diretora da escola, Viviane Nazarco, explicou como as atividades se conectaram. A gente sabia que precisávamos nos preparar para o SAEB. Pensamos assim, como vamos fazer no papel esse primeiro simulado ou no Quizzes? Decidimos fazer no Quizzes para que eles pudessem ir ao laboratório fazer isso de uma maneira mais descontraída. E aí a gente pensou, né? Eles estão se preparando para exercer uma futura profissão. Por que não fazer o trote das profissões? O trote é um dia que a gente estabelece na escola que eles vêm vestidos de alguma caracterização, né? Eles já vieram de inimigo da moda, então tem várias possibilidades. E aí, como eles estão se preparando para uma profissão, esse foi o trote das profissões. Então, eles já vieram vestidos da profissão que querem exercer para fazer a prova que está preparando eles para a profissão. Para muitos estudantes, o uso da plataforma Quizzes foi uma maneira divertida e eficiente de se preparar para o SAEB. A estudante Bianca Alecrim acredita que a escolha da plataforma trouxe mais interação para o simulado. É bem melhor, né? Porque aí é mais prático para a gente também. E a gente está num mundo mais tecnológico, numa geração mais tecnológica. Foi muito bom, tipo, o aprendizado, a gente vê qual o nível que a gente está. Além disso, Bianca aproveitou o dia para se vestir como a profissional que deseja ser. Ela escolheu o uniforme do Exército para o trote das profissões, o que gerou reflexões sobre seu futuro e as escolhas que a aguardam. Eu escolhi ela por causa que dela pode gerar várias profissões. Tipo, no Exército você pode ser médico, biomedicina, advogado, você pode ser técnico, administração, então lá tem tipo várias escolhas. Então
eu escolhi ela por causa disso. Com o objetivo de preparar os alunos para o SAEB, a escola tem adotado diversas estratégias com atividades cotidianas e trabalhos contínuos, para focar não apenas no conteúdo, mas também no desenvolvimento das habilidades essenciais para o futuro dos estudantes. A minha dica é, no caso dos alunos, dar valor ao cotidiano, às atividades que são dadas no cotidiano, porque aquilo que está sendo aplicado no cotidiano é uma tentativa já de suprir eles, é uma tentativa constante de suprir eles com o que teoricamente falta para implementar o desempenho deles no SAEB, né? E implementar o desempenho no SAEB não é só implementar o desempenho no SAEB, é implementar o desempenho no vestibular e um ganho de habilidades para a vida, né? Bom estudo a todos os estudantes do Colégio João Mazzaroto e também a todos os estudantes das escolas estaduais que possam fazer uma boa prova do SAEB. No nosso quadro Nos Tempos da Escola, vamos conhecer a história de Paulinho Teixeira antes dele se tornar o grande guitarrista e vocalista da banda Blindagem. Vamos descobrir como eram os seus dias de estudante e as influências musicais dele. O amor então também acaba, o amor então também acaba, e o amor então também acaba, e o amor então, não que eu saiba, o que eu sei é que se transforma na matéria-prima que a vida se encarrega de transformar em raiva ou em rima. Em raiva ou em rima? Em rima. Meu nome é Paulo José Teixeira de Oliveira, nascido em Palmeira, aqui, a 80 quilômetros de Curitiba. Eu sou filho da rede pública. Comecei a estudar no Colégio Imaculada Conceição, depois fui para o ginásio Dom Alberto Gonçalves e estudei no seminário também, tive um ano no seminário em Ponta Grossa. Voltei, estudei, vim aqui para Curitiba também, estudei no Colégio Lisímaco também e terminei o terceiro grau no Colégio Rio Branco. Colégio Estadual Dom Alberto Gonçalves, lá eu tive a oportunidade de ter amigos até hoje de lá, né? E tive a oportunidade de ser atleta, fui atleta lá. Fui presidente do MUI, que era o Movimento Unificador Estudantil, que era o grêmio do colégio. Os colegas que me falaram, não, você pode ser nosso presidente, os mais chegados assim, que fizeram uma coisa assim. Mas eu não tinha nem maturidade assim para encarar uma presidência de alguma coisa, né? Meu negócio era mais jogar bola e estudar e tal, né? Eu fui inscrito como candidato, mas eu não preparei nada. Toda a escola, todo o colégio se reuniu lá para ouvir os discursos. E eu fui pego de surpresa, porque eu não tinha escrito nada e eu não tinha ideia de nada. Só chegou os dois meus concorrentes, chegaram lá, fizeram aquele discurso formal com papelzinho, escreveram tudo, legal. E quando chegou a minha hora, eu meio assim, né, meu colega, vai lá, cara, você tem que falar e tal, né, para se apresentar, né. E eu subi no palco e fiz um discurso de improviso, assim, naturalmente, né, e bombou, né, não votou em mim, eu virei presidente do MUI, assim. E uma lembrança bem boa que eu tenho, que eu acho que falta muito hoje, não sei se todos os colégios têm, mas na época, segunda-feira, era dia de cantar o hino nacional. Chegava e todo mundo perfilado, tinha que chegar na hora, senão levar uma fria, né, levar uma bronca, assim, se não estivesse ali para cantar o hino nacional, que era o começo as turmas todas perfiladas iam para a sala e tudo. Então,
tinha uma, digamos, uma rotina assim, que eu lembro que era bem legal, e foi bem importante para mim, né? Fui músico da fanfarra, comecei tocando tarol, daí fui para sopro, passei por todos os instrumentos da fanfarra. E era uma fanfarra bem concorrente, a gente participava de concursos em Ponta Grossa, e fomos para Guarapuava uma vez, então foi bem legal. Tinha o professor Orlando Klass, que foi muito importante, foi diretor da escola, e foi uma pessoa muito querida, que deixou lembrança mesmo assim, né? A professora Maria Jamur, que era a durona, né? Que era professora de português, e ela precisava muito, então... E nesse sentido eu tenho muita sorte aí, porque em relação ao português eu acho que eu tive sorte de ter professores bons, tanto lá em Palmeira quanto depois aqui em Curitiba, né? Que aconteceram coisas assim legais, né? De eu escrever uma redação e eu escrevi a redação e no verso do papel eu fazia um desenho da redação, mais ou menos, assim, a grosso modo e tal. E com isso eu acho que eu chamava a atenção dos professores e eles me davam uma atenção melhor, né? Me davam, sei lá, uma notinha melhor, alguma coisa assim. Em frente ao colégio tem uma praça lá, né? Vi um amigo tocar violão, o cara encostado na cerquinha tocando violão, e eu olhei aquilo, foi tão impactante para mim, porque para mim aquilo era o melhor brinquedo do mundo, né? Quando eu olhei ali, vi ele tocando, falei, nossa, que incrível isso, e já pedi em casa, já quis um violão. Houve alguma resistência, porque naquela época o violão era um sinônimo de boemia, de noitada, né, de coisa, de doença até, né, então, mas minha mãe, minha família, meu pai sempre foram muito incentivadores, assim, e logo em seguida ganhei o violão, e como minhas irmãs estudavam piano e meu pai tinha comprado um piano, tinha um piano na casa. Para afinar o violão, peguei as notas do piano, né, e aprendi os acordes no violão, daí, poxa, se eu passei do piano para o violão, vou passar do violão para o piano. Então, aprendi, assim, os dois instrumentos, quase que ao mesmo tempo, assim. Estivemos na Itália, tocamos lá, gravamos lá, tivemos em Buenos Aires, estivemos no Paraguai aqui, mas a principal atuação da banda mesmo é Paraná e aí Brasil, né? Então a gente realmente conhecemos muita gente famosa, fizemos show com muita gente famosa. Teve um tempo aqui em Curitiba que a gente era, digamos, a gerência aqui do Manuel Poladian, que era um empresário importante na área internacional e tudo, entendeu? E a gente fez aqui uma noite em Buenos Aires, no Teatro Guaíra, e a gente que fazia parte de divulgação, a parte de imprensa, fotos, tudo, a gente fazia toda a gerência e a promoção no show. Fizemos Bill Haley, tocamos junto com Bill Haley, abrimos o show com Bill Haley, que foi muito legal também, né? E shows no Guairão, então a gente meio que a banda que abriu o Teatro Guaíra, assim, para o rock, né? Para uma área mais assim jovem e tudo mais, né? Alessandro San Giorgio, que foi o maestro que entrou e ele queria, digamos assim, a ideia dele era popularizar assim a orquestra, né? Fazer alguma coisa diferente e tudo. E ele propôs para os músicos, levantou uma questão assim, com quem que a orquestra poderia fazer uma parceria em Curitiba. Daí foi unânime, a galera falou blindagem, né? Que a gente tem um trabalho bonito. E aconteceu, foi muito lindo, tem tudo no YouTube, quem quiser conferir, tá lá, né? Se botar a blindagem, a orquestra sinfônica, você vai ouvir todo o show lá. Eu acho que foi o registro mais importante, assim, digamos, o show mais bonito, mais importante da banda, assim. É preciso que
os alunos, as pessoas, a rapaziada se concentre mais no que é a importância de uma boa escola, de bons professores, né, na vida. Então isso, digamos assim, não tem dinheiro que pague. Você passar por um bom professor, passar por uma escola segura, passar por uma boa diretoria, entendeu? Passar por bons colegas que tenha, digamos, um ambiente amistoso, um ambiente gostoso, né? Assim, e isso, a minha lembrança, por exemplo, da escola pública foi essa aí. Eu fui muito feliz, entende? Tive amigos que eu tenho até hoje e eu sinto que foi muito importante para a minha vida. Então, o toque que eu dou é esse. Faça, o estudante, você, faça da sua vida, faça do seu estudo uma coisa importante, né? Frequentando bons professores e bons colégios. No meu caminho tenho mais de 4 nortes, para iludir uma só morte, se pensar em me segurar. Lá no meu campo nunca tive bandeira, se preciso dou rasteira e vou cantar noutro lugar. Se você é um amante da leitura, com certeza adora ambientes que te transportam para as histórias dos livros. Sabia que Curitiba tem diversos lugares perfeitos para isso? Hoje vamos apresentar a Fundação Sidônio Muralha, um espaço dedicado à cultura e à literatura. Essa é uma casa que guarda muitas memórias e coleta várias narrativas diferentes, representadas por vários tipos de linguagens, como literatura, artes plásticas, música, história, filosofia de diversos países. O espaço de leitura não há só livros para ler, existem inúmeros códigos de leitura para serem lidos. Querem ver? Aqui temos a opção do espaço fechado e aberto. Iniciaremos pelo interno. Entre e sinta-se à vontade, venha! Esse é o nosso salão principal. Aqui ocorrem reuniões, eventos, oficinas, atividades e encontros com os grupos. A nossa biblioteca infantil recebe o nome de uma amiga pessoal do Sidônio Muralha, Helena Collodi. Aqui é a nossa biblioteca infantil e o nosso acervo está aberto para visitas, pesquisas, atividades e oficinas no geral. Aqui é o cantinho da Letônia, onde a gente guarda algumas memórias das origens da doutora Ellen. Aqui na Fundação a gente recebe grupos e imigrantes da Letônia que se encontram aqui para rememorar os seus tempos na Letônia, e nesse espaço a gente abrange uma vasta biblioteca com livros na língua original do país. E aqui é nosso ambiente aberto. Esse é nosso jardim, onde a gente realiza nossas atividades externas aqui da Fundação. Ela é uma casa bastante velha e eu sei que ela deve ser mais do que centenária. Eu, muito apegada a esta casa, não quis me desfazer dela. Essa casa não é uma casa nascida no sul, ela é uma asa voando no azul. Quando meu marido, o poeta Sidônio Muralha, faleceu em 1982, o nome dele foi dado a uma biblioteca da Fundação Cultural de Curitiba que ainda estava iluminada. E ali funcionou então durante vários anos uma biblioteca municipal Sidônio Muralha, uma biblioteca infanto-juvenil. Houve interesse de transformar de desativar a biblioteca, e com essa tristeza que me causou a desativação dessa biblioteca, houve a ideia com a Maria Ângela Monteiro Raio de fazermos uma fundação. Então, nada melhor do que esta casa para ser transformada num espaço cultural destinado à divulgação da literatura infanto-juvenil, de manter a obra do Sidônio Muralha viva. Parar não paro. Esquecer. Esquecer não esqueço.
Se caráter custa caro, paga o preço. Você sabia que Sidônio Muralha foi o fundador da primeira editora infantil do Brasil, a editora Giroflé? E que essa editora publicou o livro Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles, em sua primeira edição? Além disso, você sabia que Sidônio Muralha se correspondia com grandes autores da nossa literatura, como Milor Fernandes, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e Helena Collodi? Foi um escritor, um poeta português do movimento do neorrealismo, mas também era muito voltado para a literatura infanto-juvenil. Dentro desse espaço, a ideia, além de a gente falar sobre literatura e poesia, é pensar o espaço da cidade como educador. E a Fundação tem tudo isso para oferecer para a comunidade. Nós temos um incrível jardim onde vai poder fazer várias propostas ligadas à sustentabilidade, à arte, à ciência. Também a própria casa, que é uma casa tombada, que leva o nome do professor Guilherme, para falarmos sobre arquitetura, sobre história. Também poderemos falar sobre geologia, sobre geografia. A casa está aberta para que todos possam aprender. Esses espaços são importantes para a formação dos nossos alunos e para que eles tenham também esse encontro da teoria e da prática. Esse espaço aqui é riquíssimo e estamos apreciando muito. As duas salas que eu mais achei interessante foi a sala principal e a sala da doutora Ellen. A parte que eu fiquei mais relaxado foi lá na biblioteca, lá em cima. Eu li alguns livros do Sidônio, né? Fizemos os olhos, as poesias, conheci a doutora Ellen também. Ela contou um pouco da história dela pra gente. Ela estudou no nosso colégio. Aqui na Fundação Sidônio Muralha você encontra livros, é claro. Aqui é o reduto das obras do poeta português. Mas como você viu, a leitura vai muito além das palavras, então venha nos conhecer, nossas portas estão sempre abertas, estamos te esperando. E você pode conhecer esse espaço de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 horas da tarde. Tenho certeza que você vai adorar conhecer esse lugar. Esse foi o nosso programa de hoje. O Trilha do Saber fica por aqui. Você pode acessar este e outros programas através do QR Code que está aí na sua tela. Lembrando que o Trilha do Saber é realizado pelo Núcleo de Comunicação Setorial da Secretaria de Educação do Paraná. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!